Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Vamos voltar com a nossa dica de batalha espiritual de hoje. Olha, esse tema é muito importante, viu? É muito relevante também, porém é polêmico. É possessão demoníaca em crente. Meu Deus, e pode? Olha como isso é sério. Bom, na verdade não deveria existir, né? Na verdade, a Bíblia diz que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, se o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, então não caberia a outros espíritos, somente o nosso espírito, que é o espírito do homem, recriado em Deus. A presença do Espírito Santo, o qual nós somos templos e morada. Mas acontece sim, viu? Acontece. É complicado e não é tão difícil, viu? Não é tão difícil. Pedro nos alertou de algo muito interessante quando ele diz assim: vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, ele usa essa expressão, né, lá em Pedro, o diabo está ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Esse tragar é exatamente isso, entendeu? É fazer parte ali da vida daquela pessoa, é entrar no território dessa pessoa. E isso pode acontecer com qualquer ser humano. Acontece até com animal, gente. Na escola de batalha espiritual, a gente vai falar muito sobre essas questões de possessões. Possessão em criança, possessão em adulto, possessão em animal. Então, porque ele só está esperando uma brecha. Ele só quer uma situação, uma legalidade para entrar e fazer a arruaça. Aí você pode até perguntar assim, mas qual seria o respaldo bíblico que nós poderíamos ter essa certeza de que crente pode sim ficar possesso? Olha, crente pode ficar possesso, crente pode ter influência maligna, que é o mais fácil, é o que mais acontece, são as influências malignas. A influência não é bem uma possessão, mas, são as setas e os dardos inflamados da mente. Então, pode acontecer também. Entendeu? Qualquer ser que respira pode sofrer uma possessão demoníaca. Uma das provas que nós temos de uma possessão mesmo, que inclusive a qual provocou uma enfermidade na mulher, a mulher encurvada. Quando Jesus está pregando na sinagoga, e aquela mulher está ali no meio do povo, e Jesus presta atenção naquela mulher, Jesus observa aquela mulher e Jesus percebe que ali havia algo estranho. E Jesus pede para trazer ela até o altar. E ali Jesus libera uma palavra, olha que coisa tremenda, apenas uma palavra foi liberada e aquele espírito deixou o corpo daquela mulher. A Bíblia não diz se ela fez estripulias, escândalo, não. Apenas uma palavra, Jesus disse, mulher, estás livre desta enfermidade. E a Bíblia diz que imediatamente ela se endireitou, porque o espírito maligno que estava sobre ela, ou seja, alojado na sua coluna, olha como isso é forte, gente. Então, quando ele saiu, ela se endireitou. Por que você está falando aí, pastora, que era um espírito maligno? Porque a Bíblia diz. Quando você lê o texto todinho, lá quase no final do texto, Jesus vai dizer, naquele questionamento, né, dos fariseus, não pode operar milagres no sábado, não pode curar no sábado, não pode fazer isso no sábado. A religiosidade, né, sempre querendo se impor. Então, Jesus fala para eles, mas será possível que eu ia permitir que essa filha de Abraão voltasse para casa com esse espírito que Satanás colocou em suas costas há 18 anos? Entendeu? Jesus usa exatamente essas palavras, ou seja, foi um espírito colocado por Satanás. Então ali, a Bíblia não fala da legalidade que aquela mulher deu, né? O que aconteceu, qual o histórico ali daquela mulher para chegar àquele ponto. Mas deixa bem claro que ali estava um espírito de enfermidade. Entendeu? Eu acho esse texto tremendo, porque cai por terra um monte de tese, né? Um monte de questionamento. Porque não sei o que. Não, mas porque crente não pode ficar? Pode sim. Até porque crente até o diabo né?
Crente é crer. Então, se você crê, você pode crer em Deus, pode crer em outras coisas, você é um crente. Agora, um nascido de novo da água e do Espírito fica mais difícil. Entendeu? Pegou aí? Uma pessoa com a mente transformada, como Paulo fala lá em Romanos 12, fica mais difícil. Entendeu? Então, ali literalmente era uma possessão. E uma influência maligna. Qual o exemplo ou a referência que nós podemos ter de uma influência maligna? Pedro. Pedro era um negócio sério, né? Pedro vivia abrindo brecha, dando lugar. Teve uma ocasião em que Pedro foi questionar de Jesus ir para a cruz, de Jesus passar pelo sacrifício. E Jesus percebeu ali, naquela fala de Pedro, que não era Pedro. Aí Jesus vira para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Não é interessante? Pedro, quem andava com Jesus, foi discipulado por Jesus. Imagina eu e você. Então, isso é influência maligna. A influência é o que Paulo chama de dardos inflamados, de setas malignas. Então, essas setas, esses dardos, a gente vai estudar muito isso na Escola de Batalha Espiritual, e eu convido você para ser um aluno na nossa escola, ou online ou presencial. As matrículas estão abertas, venha participar também. Então, as setas e os dardos são as influências que entram pela mente, que entram pelos olhos, que entram pelos ouvidos, que entram pelos lábios, entendeu? Que entram pelos intentos do coração, que entram pelos sentimentos facciosos, sentimentos negativos. Tudo isso é porta de acesso. A gente vai aprender muito isso sobre porta de acesso na Escola de Batalha Espiritual. Então é isso, gente. Infelizmente não era para ser, né? Crente não era para ficar possesso, crente não era para sofrer influência maligna, dar lugar ao diabo, né? Por isso que a Bíblia nos ensina, gente, nos alerta. Não deis lugar ao diabo. Entendeu agora? Então, existe sim todas essas possibilidades. Por isso que estamos aí com o nosso Ministério de Batalha Espiritual, para que você possa entender cada vez mais como funciona esse mundo invisível, porém real. Gostou da dica de hoje? Agora escreve aí. Escreve aí nos comentários. Não bota nome não, pelo amor de Jesus, para a gente não levar processo nas costas. Mas bota aí nos comentários. Você já teve a oportunidade de ver um crente possesso? Possesso? Você já teve a oportunidade de ver um crente se manifestar no meio da igreja? Eu estou cansada de ver. Eu tenho muita história para contar, viu? Mas isso a gente vai contando lá na Escola de Batalha Espiritual. Fiquem com Jesus, eu amo vocês. Até a próxima dica, se Deus assim nos permitir. Vai pegando a visão, porque é de graça. Amém? Deus abençoe.